Bem, vamos à resolução da questão. Houve muitas obras de literatura e panfletistas anti-atenienses, mas se perderam. Isso é importante para a gente entender a questão. O mito de Atenas, graças sobretudo à mediação das escolhas bibliotecárias de Alexandria e à força da cultura romana, que neutralizou a perigosa política de Atenas, mas enfatizou seu papel cultural universal emblemático, acabou por prevalecer. De acordo com o texto, a contribuição grega e, sobretudo, ateniense para a constituição da cultura ocidental dependeu fundamentalmente da resistência de narrativas questionadoras do poderio ateniense. Na verdade, o texto deixa claro que essas narrativas até existiram, mas se perderam. Então, isso, na verdade, não se tornou um entrave para o desenvolvimento de uma noção de uma importância da cultura ateniense para o desenvolvimento da cultura ocidental. Alternativa B. Imposição do modelo de governo ateniense em todo o Ocidente. Essa imposição ela nunca existiu. Primeiro, os atenienses nunca estabeleceram um império centralizado, que na verdade estabeleceu um domínio em muitas regiões. Na verdade, isso foi muito mais por uma influência cultural, política e filosófica em relação a outros governos, como o caso de Alexandre, o caso de Roma, do que uma imposição do próprio governo ateniense em relação a outros povos. Alternativa C. Difusão do helenismo em diversos territórios ao longo dos séculos. Muito importante entender o que significa o helenismo. O helenismo vem da expressão Elade, que são os conjuntos de ilhas e territórios que formavam a Grécia. Eles eram unificados não por um único governo, mas na verdade pela sua própria cultura, e essa cultura que os unificava era chamada de cultura helênica. Então, quando remetemos à Grécia no período antigo, remetemos à cultura helênica. Essa difusão se tornou muito importante, com o estabelecimento, por exemplo, das questões ligadas ao Império de Alexandre o Grande. Essa cultura ela foi levada também para o Oriente e muitas vezes estabeleceu ali um contato, um diálogo com outras culturas e foi importantíssimo para o desenvolvimento cultural do Ocidente ao longo dos séculos posteriores. Alternativa D. Ausência de críticas contemporâneas ao modelo político de Atenas. A questão, na verdade, está exatamente discutindo isso, né? Essas críticas, elas existem, mas não necessariamente com o passar do tempo elas foram se perdendo, e não é isso que se estabelece no contexto agora em que a Grécia está sendo discutida de novo como importante para a cultura ocidental. E a alternativa é reprodução constante de relatos fictícios sobre a história ateniense. Não é isso também que os textos estão estabelecendo, não seria um relato fictício que faria dela algo importante, mas como ela foi disseminada e como ela influenciou outras culturas ao longo da história. Então, levando em consideração o texto e o comando da questão, a alternativa correta é a alternativa C, difusão do helenismo em diversos territórios ao longo dos séculos.